Nessa terceira e última parte do estudo que estamos fazendo sobre eclesiologia, a doutrina sobre a igreja, abordaremos a organização eclesiástica, os tipos de governo eclesiástico, bem como as implicações sobre as relações, diga-se de passagem, tensas ao longo da história entre a igreja e a política, ou mais especificamente, entre a igreja e o Estado. Revendo as duas primeiras partes deste estudo, na primeira fizemos uma abordagem teológico-bíblica, junto com um pequeno resumo do desenvolvimento histórico, e na segunda parte fizemos uma abordagem através da teologia sistemática. De tal maneira que hoje estudaremos um pouco mais sobre a igreja enquanto sua organização, enquanto instituição. Cada uma das descrições bíblicas da igreja, as muitas que nós encontramos, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, sugerem uma unidade orgânica e enfatizam mais o entendimento da igreja como uma organização espiritual do que uma instituição. Não temos isso lá nos primórdios, na época do apóstolo Paulo. Entretanto, para o organismo sobreviver, precisará de uma estrutura. Já percebemos isso nas cartas pastorais, nas últimas cartas do apóstolo Paulo. E mesmo Atos dos Apóstolos já também indica esses inícios de estrutura, ainda que embrionária. A igreja, para poder levar o evangelho a todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, necessitará de algum tipo de sistema organizacional para o emprego mais eficiente de seus recursos. Então, lembrando lá no primeiro vídeo, o apóstolo Paulo, nas suas primeiras cartas, ele exatamente não vislumbra uma organização. É algo bem simples, com os encontros, com os cultos ocorrendo em casas. Somente aparecerá o primeiro templo cristão por volta do ano 200. Em meio à multiplicidade de corpos locais que constituem essa comunidade, já na antiguidade, Inácio parece da opinião de que a igreja romana ocupa um lugar especial. Ele fala da igreja que tem a primazia no lugar da região dos romanos. Então, muito antes de Constantino, que solidificou de vez esse processo de institucionalização, de organização institucional, pouco a pouco os bispos vão assumindo grande proeminência, e nós temos aqui, já no século II, Inácio falando da proeminência da Igreja de Roma. Especialmente depois de conseguirem a paz e a harmonia política com o governo romano do século IV, através de Constantino, a hierarquia religiosa foi subindo de categoria. Sobre essa questão aqui da relação do cristianismo, da igreja, com o governo romano no século IV, eu remeto até a um vídeo que eu gravei sobre o Império Bizantino. À medida que era aumentada a autoridade e o controle dos clérigos, especialmente dos bispos, diminuía a importância e a participação dos leigos. Então, foi na época em que Constantino, apesar de ainda não dar o status de religião oficial ao cristianismo, ele privilegiou bastante
a ponto de, por exemplo, com relação aos bispos, e isso vai explicar o poder cada vez maior que os bispos vão tendo. Os bispos passaram a ter as mesmas regalias de governadores e de senadores. Então, dessa maneira, a igreja se tornava cada vez mais institucionalizada e menos dependente do poder e orientação do Espírito Santo. É um processo que alguns historiadores chamam de constantinização da igreja. O poder do bispo de Roma e da igreja sob seu controle foi crescendo, de modo que, próximo do fim da Era Antiga, a posição de Papa e a autoridade da organização, que começava a ser chamada Igreja Católica Romana, se solidificaram na Europa Ocidental. Então, não somente o vídeo que eu fiz sobre o Império Bizantino, mas até mesmo aqui nesse estudo sobre eclesiologia. Na parte 1, lá eu dou a explicação sobre esse significado da expressão católica. Na Idade Média, a igreja continuava seguindo em direção à formalidade e ao institucionalismo. O papado procurava exercer sua autoridade não somente em questões espirituais, mas também nos assuntos temporais. O poder crescente do bispo de Roma também foi facilitado porque os últimos imperadores romanos do Ocidente, eles tiraram a capital de Roma. Então, isso criou uma espécie de sensação de vazio de poder depois da invasão dos bárbaros. Além do mais, o que nós podemos ver aqui é que, na Idade Média, com o Papa se entendendo como o rei dos reis, você também tem a questão do feudalismo e a relação de suzerania e vassalagem. De tal maneira que o bispo de Roma, ele não entende somente o seu papel espiritual de líder da Igreja Católica, mas também se entende como aquele que deve ser o suzerano de todos os suzeranos, ou seja, chefe de todos os reis da Europa. E aqui nós vamos ter tensões com o Sacro Império Romano Germânico, com o imperador germânico. Isso vai ajudar a explicar por que a Reforma Protestante ela vai acontecer, vai começar na Alemanha com Martinho Lutero. No século XVI surgiram grandes reformadores que tomaram a dianteira na revolução da Igreja. Juntamente com seus seguidores, compartilhavam de muitas das ideias dos reformadores que os antecederam. Embora se fale muito da reforma no século XVI, nós tivemos ensaios de reforma já no final da Idade Média, dentro da Igreja Católica. Entendiam que Cristo e não o Papa era o verdadeiro cabeça da Igreja. As Escrituras e não a tradição da Igreja eram a verdadeira base da autoridade espiritual. E a fé somente e não as obras era essencial para a salvação. Os protestantes organizaram a igreja com diferentes formas de governo. Os luteranos com alguma variedade, os calvinistas com os 4 ofícios de Calvino em forma presbiteriana. Esses 4 ofícios vimos também na primeira parte aqui desse estudo sobre eclesiologia. Os anglicanos com o sistema episcopal, os anabatistas com o sistema congregacional. Todos centravam o culto na pregação, com ritos sacramentais como parte importante da vida pública na congregação. Então, voltando aqui o slide anterior, a Reforma Protestante,
ela surge como uma contestação a tudo que representava o papado. Então, a Reforma Protestante também vem com propostas diferentes de governo eclesiástico. Os anglicanos, eles apenas separaram a igreja da chefia do Papa e mantiveram, inclusive, a questão do governo episcopal. Por isso, três tipos de governo eclesiástico aceitos pelos estudiosos. O episcopal, quando o poder e as decisões residem na figura do bispo e ou pastor. Então, esse é o regime típico da Igreja Católica, em que o Papa ele exerce a chefia inconteste, absoluta, suprema, e esse sistema ele foi replicado, foi continuado, digamos assim, na Igreja Anglicana, sendo que na Igreja Anglicana quem é chefe da igreja é o monarca inglês, o rei ou a rainha. Por outro lado, o sistema presbiteriano, todas as decisões cabem ao ministério, especialmente composto pelos presbíteros, ou seja, é o presbitério quem toma todas as decisões. Não é o pastor, não é a figura de um bispo. E, finalmente, o congregacional, quando a igreja reunida em assembleia possui poder decisório mediante eleição. A igreja de Genebra, depois chefiada por Calvino, criou uma forma específica de governo eclesiástico que caracterizou muitas, embora não todas, as igrejas reformadas. Deus chamou pastores para proclamar a palavra de Deus, instruir, admoestar, exortar e censurar, tanto em público quanto em privado, juntamente com os anciãos e colaboradores. A segunda ordem de governança era dos mestres, que deveriam instruir os fiéis na verdadeira doutrina, a fim de que a pureza do evangelho não seja corrompida. Esse ofício incluía os palestrantes de teologia, particularmente os estudos bíblicos, e aqueles que ensinam os filhinhos. A supervisão da vida de todos, a admoestação e a correção fraternal eram deveres dos anciãos ou presbíteros, a terceira ordem de governo da igreja. Lembrando que a palavra presbítero, oriunda do grego, significa justamente ancião. Os diáconos, a quarta ordem, deviam receber, dispensar e manter bens para os pobres, não apenas esmolas diárias, mas também bens, e administrar subsídios aos pobres. Então, observem que aqui é o sistema presbiteriano. O pastor, ele nada mais é do que um presbítero docente com a função exclusiva de ensinar a palavra, de pregar e ensinar a palavra. Toda a administração da igreja fica a cargo do presbitério. Quanto aos anabatistas, sem usar os termos visível e invisível, distinguiram todos que estão reunidos e unidos em um só Deus do grupo que pertence a um pastor ou bispo que se reúne corporativamente para o ensino, o batismo e a ceia. A confissão verbal de que Jesus é o Cristo é o fundamento da igreja. Na comunidade dos cristãos, todos devem exercer o poder da correção fraterna, admoestando os irmãos que caíram no pecado. Então, propondo uma espécie de democratização do governo da igreja, os anabatistas, eles faziam com que o grupo de fiéis eles tivessem um poder decisório, acima de tudo na questão
de admoestar os irmãos que caíram no pecado, de tomar decisões acerca de exclusão da comunhão. Esse modelo anabatista é o início do sistema congregacional que vai ser adotado na íntegra pela Igreja Batista. Costuma-se brincar, né? É uma brincadeira que circula, que o poder congregacional na Igreja Batista é tão grande que, se em assembleia a igreja decidir que existe Apocalipse 23, assim será feito. Brincadeiras à parte, isso mostra o poder de decisão de toda a igreja reunida em assembleia. A igreja reunida em assembleia até decide sobre a continuidade ou não do pastor à frente da igreja. Então, nós temos esses três tipos de governo. O episcopal, a decisão cabe toda a um bispo ou pastor. Você tem o sistema presbiteriano, o melhor exemplo é, de fato, a igreja presbiteriana, em que todo o poder decisório está no presbitério, e nós temos o sistema congregacional. Apesar das diferenças, todos eles definiram a natureza da igreja como a assembleia de cristãos que escutam a Cristo e confiam nele, vivendo em obediência a seu plano para a vida humana. Lembrando no primeiro vídeo que mostramos como todos os reformadores, eles concordaram em que a igreja deveria girar, né, ou deveria estar enfatizada na pregação da palavra. Por isso, todos professavam que a palavra de Deus governava a comunidade dos fiéis a Cristo. Essas convicções governaram as reações protestantes contra a definição medieval da igreja em termos de ritual, centrada na missa, e em termos de hierarquia governada pelo Papa e por bispos leais a ele. No sistema episcopal anglicano, embora o monarca, né, o rei, a rainha, seja chefe da igreja anglicana, você tem a representação do bispo de Cantuária, que é o responsável pelos assuntos concernentes à doutrina. Com relação à Assembleia de Deus, é bem interessante isso, porque a diferença de opinião no tocante a qual dos três tipos de governo eclesiástico é aceito pelas Assembleias de Deus. Talvez se possa sugerir que, de alguma forma, foram adotados os três. A estrutura das Assembleias de Deus assemelha-se mais estreitamente à Constituição Eclesiástica Presbiteriana, devido à importância que se dá ao ministério formado na Assembleia de Deus, não somente por presbíteros, mas por pastores e evangelistas. Desde a igreja local até os níveis de distrito e concílio geral, a ênfase maior recai na liderança representativa eleita. A minha observação. Essa é como o Dussing, ele é um teólogo americano, ele está pensando nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Então, essa ênfase congregacional, ela quase não existe aqui nas Assembleias de Deus do Brasil. Aliás, costuma-se dizer que, como é essa questão dos três sistemas de governo para a Assembleia de Deus no Brasil? O pastor, primeiramente, tem todo o poder decisório, como é no sistema episcopal. Se há algum problema mais grave, aí ele chama o ministério, ou seja, o presbitério. Aí lembra dessa questão do sistema presbiteriano. E vez ou outra, ele fala à igreja reunida: olha, vocês concordam que tal irmão
seja colocado, né, nesse cargo, e mesmo assim quando são cargos pequenos. Então, costuma-se fazer isso, né, que é em alguns momentos distintos em que a Assembleia de Deus utiliza cada um desses. Mas no Brasil, pode-se dizer que a Assembleia de Deus ela é mais episcopal do que presbiteriana. E você teria uma predominância, né, desses dois sistemas, como se fosse uma mescla. A Assembleia de Deus, na verdade, ela praticamente mescla os três tipos, mas no Brasil, com uma ênfase muito pequena, quase inexistente, sobre a questão congregacional. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da igreja enquanto instituição. Há que se distinguir de início a diferença entre a igreja como instituição divina e a sua dimensão humana, a igreja. No primeiro caso, ela tem caráter universal e engloba todos os salvos ao redor do mundo, em todas as épocas. Não importa hoje a denominação a que pertençam os salvos, desde que de fato tenham crido na obra redentora de Cristo como suficiente para a sua salvação e vivam de acordo com os fundamentos do genuíno evangelho. Sobre essa questão da denominação, vamos falar melhor daqui a pouco. No segundo, tem a ver com a sua expressão visível no dia a dia de sua trajetória humana. É aqui que aparecem as ambiguidades, os conflitos, os embates, mas também as conquistas mediante sua atitude como povo de Deus em meio a uma geração corrupta. Então, como nós falamos lá atrás, a igreja, embora seja um organismo que, conforme Paulo bem colocava, deve ser entendido como um corpo espiritual, entretanto, precisa de uma organização. Ela precisa de uma instituição. O problema lá na Idade Média é que a instituição acabou sufocando a ideia da igreja como um corpo espiritualizado. Por isso, a tendência no decurso da história da igreja tem sido oscilar entre um extremo e outro. Por exemplo, algumas tradições, como a católica romana, a ortodoxa oriental e a anglicana, enfatizam a prioridade da igreja institucional ou visível. Outras, como a dos Quakers e dos irmãos de Plymouth, ressaltando uma fé mais interna e subjetiva, têm desprezado e até mesmo criticado qualquer tipo de organização e estrutura formal e buscam a verdadeira igreja invisível. Esses grupos, né, tentam ao máximo resgatar aquela ideia lá nos primórdios do apóstolo Paulo. E isso nos traz justamente o debate sobre denominações. Nós percebemos que o protestantismo ele é extremamente fragmentado através de denominações. E aí vem a pergunta: mas se não há na Bíblia nenhuma menção clara, específica, que determine para a igreja outro designativo além deste, mesmo para sua expressão local, por que a existência de tantas denominações com estruturas autônomas, nomes variados e às vezes tão díspares? Aqui, o pastor Jeremias do Couto ele vai nos dar algumas observações acerca da existência de tantas denominações. A primeira razão para a existência de tantas denominações é de fundo histórico. Isso tem um desenvolvimento histórico. À medida que a igreja, em sua trajetória institucional, começou a se desviar gradualmente dos postulados da doutrina apostólica, começaram a surgir indivíduos e movimentos em seu meio, pregando o retorno ao modelo primitivo, inconformados com a perda crescente da simplicidade da fé. Isso aconteceu especialmente na Inglaterra, onde os puritanos eles reclamavam da igreja anglicana
de ser muito leniente com o que eles entendiam como desvios doutrinários. Esses movimentos passaram a receber denominações próprias identificadas com as ideias defendidas por seus líderes. É o caso da Igreja Luterana, que se baseia muito na compreensão teológica de Lutero. E aí você tem a Igreja Presbiteriana, que pega não somente a compreensão teológica de Calvino, mas também preza por esse governo presbiteriano. Outra razão que explica a existência de tantas denominações é de natureza doutrinária. De um lado está a ênfase unilateral, extremada ou isolada de determinadas doutrinas bíblicas, enquanto outras são relegadas a segundo plano. Não tanto hoje, mas antigamente, a questão da Igreja Batista tradicional e Assembleia de Deus, em que a Assembleia de Deus, ela, aqui no Brasil, foi uma cisão da Igreja Batista devido à ênfase na Assembleia de Deus dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo, que para a Igreja Batista era algo relegado à época apostólica, enquanto que a Assembleia de Deus passou a defender a atualidade dos dons espirituais. Há que se considerar também as razões de ordem administrativa. Aqui entram a forma de governo, a estrutura organizacional e a necessidade de se normatizar legalmente a vida da igreja local perante a legislação do país. Isso, mais uma vez, o exemplo do que aconteceu na Inglaterra. E até mesmo uma das razões do surgimento da igreja wesleyana, uma discussão sobre a maneira como celebrar a Santa Ceia. Por último, o denominacionalismo pode ser compreendido como parte da vontade permissiva de Deus. A diversidade de igrejas que tem como fundamento a doutrina apostólica torna o homem indesculpável a usar como justificativa para não aceitar a fé a possibilidade de não ter encontrado um lugar onde possa sentir-se bem. Hoje, pode-se dizer que até de maneira exagerada, nós temos literalmente, especialmente no Brasil, igrejas, denominações para todos os gostos. Agora, apesar dessa diversidade de denominações, não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Inclusive, essa é a grande pedra de toque da reforma protestante. Então, o movimento protestante, apesar de extremamente fragmentado, nós precisamos compreender que há a necessidade de não abrir esse princípio básico. A palavra de Deus como autoridade suprema. Se os fundamentos são outros, não há também comunhão. Então, observamos principalmente aqui Gálatas 1:8, quando o apóstolo Paulo diz: se mesmo o anjo vindo do céu vier com outro evangelho, que ele seja anátema. Aqui vale o pensamento de Agostinho. Nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, diversidade, e em todas as coisas, amor. Na verdade, acredito ser essa frase Agostinho, mas na verdade ela é de um pensador agostiniano. Chamá-los, chamar pessoas de outras denominações de primos, em nada existe essa brincadeira, né? Você não é meu primo, você não é meu irmão, é meu primo. Isso em nada ajuda a construir pontes de comunhão. Afinal, o céu é para todos os que confessarem o nome de Jesus Cristo. Vamos lembrar o que falamos na parte 1 desse estudo.
a compreensão de Mateus 16. Sobre esta pedra edificarei a igreja. A pedra sobre a qual está edificada a igreja, ainda que dividida em católica, evangélica, ortodoxa, e no caso dos protestantes, em várias denominações, a pedra de toque deve ser a confissão de Pedro de Jesus como Senhor, como Salvador. E aqui eu começo a falar um pouquinho sobre a relação da igreja com a política. E eu quero salientar aqui que eu não falarei sobre partidos, sobre candidatos, devido ao momento que o Brasil está vivendo. Eu quero trazer aqui uma reflexão teológica. Vale lembrar que as lições do passado precisam ser revistas, principalmente da época do imperador romano Constantino, a fim de que a igreja evite a cilada de buscar para si uma missão que não lhe cabe o poder temporal, mas também não se aliene, como se já estivesse no céu e não mais na terra. Então você tem os dois extremos. Com o processo de constantinização, você tem, de um lado, o Império Romano, que ele passa a ser cristianizado, e do outro lado, as estruturas da igreja passam a serem absolutamente influenciadas pela política, a tal ponto que não somente os papas se viam mais, em determinados momentos se viam mais como políticos do que chefes religiosos, como até mesmo bispos. Era comum bispos que exerciam mais o papel político do que o religioso. Aliás, temos notícias de bispos que acabaram tendo apenas o nome de bispo, mas não exerciam uma chefia religiosa de modo algum. Para ilustrar bem essas relações tensas, não somente na Idade Média, mas até dentro da Reforma Protestante, dentro do protestantismo, vai lembrar que, em sua reação contra a ideia católica romana de domínio da Igreja sobre o Estado, Lutero foi ao outro extremo e virtualmente sujeitou a Igreja ao Estado em tudo, menos na pregação da palavra. Então, até Lutero, ele se envolveu nessa questão da política da época. Basta lembrar de toda a polêmica envolvida na revolta dos camponeses. Ali ficou bem latente, né? O quanto Lutero ele tinha uma preocupação de estar totalmente sujeito à autoridade política. Ele precisava do apoio dos príncipes, né, para que ele mantivesse a reforma protestante na Alemanha, ou pelo menos nos estados da Alemanha, né, que a Alemanha nessa época não era um país unificado, pelo menos nos estados alemães que ficaram ao lado de Lutero. Não há nenhum erro em o crente, como cidadão, estar a par dos assuntos da esfera civil que afetem a sua vida. Então, observe, nós não podemos ser alienados, nós precisamos estar informados, precisamos estar a par de tudo o que está acontecendo no nosso país. É lícito também exercitar os direitos de cidadania e contribuir para que o país prospere, desde que as motivações sejam corretas e não haja intenções dúbias. Vamos lembrar do que está lá em Atos dos Apóstolos. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O problema passa a existir quando a igreja perde a sua identidade por assumir para si
um papel que não lhe pertence, o poder temporal. Foi o grande problema que assolou o cristianismo, especialmente o católico, na Idade Média. Fica claro, portanto, que a igreja e o poder político situam-se em polos distintos. A história revela que, a partir da constantinização da igreja histórica, à medida que a relação entre ambos se tornava cada vez mais comprometida e promíscua, a igreja sempre ficou no prejuízo. Ou seja, vai aqui um alerta. A igreja evangélica precisa tomar cuidado para também não sofrer um processo de constantinização. Volto a dizer, precisamos obedecer antes a Deus do que aos homens, e a confiança exagerada na figura de um político, entregar todos os poderes da igreja para qualquer político que seja. Nós temos que lembrar o que está lá em Jeremias: maldito o homem que confia no homem. É postura condenável, portanto, envolvê-la na luta partidária que gera facções e chega até mesmo a transformar indivíduos em inimigos mortais. Nunca podemos esquecer que a política sempre ela será assunto de fórum íntimo e de opiniões particulares. Em nome da política, jamais poderemos deixar de ter comunhão com nossos irmãos. E observe, olha aqui a data. O pastor Jeremias do Couto está escrevendo isso há 14 anos atrás. E vamos observar o que está acontecendo. Pessoas, até mesmo irmãos em Cristo, que estão considerando um ao outro inimigos mortais por conta da política. Porque isso é envolver em luta partidária. Muito menos prometer os votos do rebanho em troca de benefícios pessoais. Isso evidencia a corrupção, ou coletivos que são uma obrigação do Estado. Por isso, na ética pastoral, recomenda-se que não se fale de nome de candidato algum no púlpito durante as eleições, justamente para que não haja comprometimento. A partir do momento que você se compromete, você cria uma dependência. Os homens públicos que professam a fé bíblica precisam estar conscientes de que, em nome da igreja, falam seus líderes legitimamente constituídos e ordenados por Deus, não para comprometê-la com o sistema, mas para posicionamento sobre fatos que exijam a manifestação de sua voz profética. Entendam, não pode haver comprometimento em nenhuma esfera que seja da igreja com o sistema. Vamos lembrar o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12. Se, por um lado, no capítulo 13, ele pede que se respeite as autoridades constituídas, no capítulo 12, que antecede, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Isso é um lembrete salutar para a igreja. Eu vou agora comentar um pouquinho sobre a bibliografia que foi utilizada ao longo desses 3 vídeos sobre eclesiologia. Nós temos aqui a teologia sistemática do Eurico Bergsten. Eurico Bergsten, um missionário finlandês que labutou muito
no ensino teológico aqui nas Assembleias de Deus. Também temos aqui a teologia sistemática do Luiz Berkoff, que ele não é assembleano, porém é uma teologia sistemática até hoje muito utilizada. Tanto é que ela está com uma nova edição. Eu utilizei para os slides a versão de 1990, e aqui você tem uma nova edição de 2019. O mesmo conteúdo, mas apenas com uma paginação diferente. Nós temos aqui a obra monumental do Luiz Schaffer, no original, 8 volumes, e que ela foi republicada em 4, ou seja, de 2 em 2 volumes, num volume só. Nós temos aqui a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que foi publicada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Ela, de uma certa forma, ela vai resumir tudo que muitas teologias sistemáticas de cunho pentecostal já haviam dito, como, por exemplo, essa teologia sistemática pentecostal, que teve como organizador o saudoso pastor Antônio Gilberto, e aqui eu peguei o capítulo sobre eclesiologia, que ficou a cargo do pastor Jeremias do Couto. A parte bíblica sobre a ideia de Paulo acerca de igreja, eu tirei desse grande especialista, também já falecido, né? Esse grande especialista sobre teologia paulina, que é o James Dunn. Nós temos aqui uma outra obra pentecostal de teologia sistemática, só que ela é norte-americana, que foi organizada por Stanley Horton. Então, ela foi publicada lá em 97 pela CPAD e agora recebeu uma nova edição pela editora Vida, mas com o mesmo conteúdo. Nós temos aqui para a teologia, né, como os reformadores, eles pensaram a igreja, nós temos aqui a teologia dos reformadores. Essa obra que foi lançada no Brasil lá na década de 90 e agora recebeu uma segunda edição ampliada. Então, essa sim, essa recebeu não somente uma nova edição, mas ela foi ampliada. Em português, a edição original tinha 300 e poucas páginas, 330, se eu não me engano, e agora ela está com mais de 400 páginas. Acerca das ideias dos primeiros pensadores cristãos, logo depois da época neotestamentária, aqueles primeiros 400, 500 anos da história cristã, nós temos aqui essa obra de Kelly, que são as doutrinas centrais da fé cristã. Ela foi publicada primeiramente em 94 e agora foi republicada com um nome um pouquinho diferente. Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Isso porque o título original dava a entender que era uma obra ampla de teologia sistemática. Ela não é, ela só pega o desenvolvimento dos 500 primeiros anos do cristianismo, ou seja, o período que convencionou se chamar de patrística. Ainda sobre a teologia dos reformadores, a teologia da reforma, nós temos essa obra monumental, né, que foi lançada pela Thomas Nelson Brasil, e aqui eu peguei justamente o capítulo que fala sobre a igreja, ou seja, nesse capítulo você tem um amplo desenvolvimento, não somente de Lutero, como Calvino, como eles entendiam a igreja. E ainda acerca de teologia bíblica, eu peguei aqui o dicionário teológico do Novo Testamento, ele pega os
termos gregos e faz aqui toda uma abordagem teológica sobre esses termos gregos do Novo Testamento. No original, são 10 volumes, essa coleção do Kittel, né? Esse dicionário é conhecido como o dicionário Kittel, porque ele, juntamente com outros dois, ajudou a organizar esse dicionário. É um dicionário bem extenso, 10 volumes, e em português ele foi resumido para 2 volumes. Isso acontece muito em português. Só lembrar que a famosa obra do Flávio José, que também é extensa, ela também foi resumida para um único volume no português. Então, aqui nós temos esse estudo. Que Deus abençoe.